Olá, amigos, como vão? Tudo bem? Olá. Vamos falar hoje sobre um conceito. Conceito não, um desejo universal, mas que as pessoas, infelizmente, infelizmente, na minha visão, elas querem sempre mais para si e menos para os outros. E, na verdade, o que a gente tem que entender é que todos nós temos direito, mas nós não podemos interferir na dos outros. E muito menos usar a nossa para interferir nos outros, tá? Hoje vamos falar da minha visão de liberdade, e é liberdade num contexto mais moderno, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar, liberdade de é, liberdade, né? As pessoas elas têm que entender que para todo bônus existe um ônus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Obrigado a todos. E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. Seguinte, vamos começar o nosso assunto do dia. Quase 50 anos, um pouco, um pouco da minha vivência foi justamente no ambiente onde eu não tinha lá muita liberdade dentro da minha própria casa. As liberdades eram bem cerceadas por uma parte do círculo, e outra parte do círculo me dava a liberdade baseada nas responsabilidades que ela implicaria. O que é o conceito, na minha opinião, o conceito certo. Se cercear por cercear, bem, não preciso nem dizer a minha opinião sobre isso. Liberar totalmente, como vemos muitos casos hoje em dia, das pessoas pedirem para ser totalmente livres, também não vejo com bons olhos. Porque o próprio ser humano já provou ser incapaz de entender que nada pode ser absoluto. Nada pode ser absoluto. E com tudo que é absoluto, se você aplicar a você, automaticamente você vai ter que deixar outros apliquem a si. E você não vai ter esse. Você não vai poder reclamar, tecnicamente, das ações que os outros fazem usando o conceito da liberdade absoluta. Automaticamente você perde 90% da questão do senso de justiça, da questão punitiva e tudo, porque ou tem liberdade ou não tem. Se ela é absoluta, não pode haver punição para as ações que ele quis fazer, baseado na liberdade. Então, vai, depende muito. As pessoas elas só conseguem ver meio que num círculo um pouco mais fechado. Eu digo para vocês o seguinte, que do mesmo jeito que nós somos cidadãos de um país, nós temos que entender da seguinte maneira: se eu quero a minha liberdade absoluta, mas eu sei que eu não vou fazer mal para os outros, eu só quero a minha liberdade absoluta, eu vou ter que ceder esse mesmo direito ao pedófilo, ao bandido, ao, ao corrupto, entenderam? Então é muito complicado a gente classificar isso de liberdade total, né? Liberdade absoluta. Eu pergunto para vocês, quanto valeria a vida? Vou reformular. 10% da sua liberdade vale o preço de uma vida defendida pelo monitoramento e para as pessoas saberem as ações das outras? Né? Imagine, muita gente hoje diz sobre uma liberdade de liberdade eletrônica e tudo. Você não gostaria de ter seus dados
vazados ou monitorados com relação às empresas que o fazem, né? Vamos pensar da seguinte maneira: qual o problema de você receber uma propaganda de um produto que talvez você pesquisou uma vez na sua vida? Mas qual o benefício de você, de repente, pegar um pedófilo que fez uma pesquisa de um banco de dados desse assunto? Tecnicamente, os dois teriam direito à liberdade absoluta e ao sigilo absoluto. Qual vale mais? Você simplesmente pode dizer não para o anúncio que você recebe, certo? Mas como prender, como criar um perfil de um pedófilo, sendo que a gente não consegue e não tem o direito de rastreá-lo, de segui-lo, os seus passos? É um tema extremamente delicado, eu entendo. Só que vamos ver de maneira muito abrangente, certo? Cai no mesmo conceito de um cidadão de um país, certo? Se eu tiver, se eu eleger representantes e não os fiscalizarem, não vai dar muito certo também. Eles também vão fazer o que eles quiserem. Só que o povo, ele tem que fiscalizar. O povo, ele tem que fazer parte da situação como um todo. O povo, ele tem que cobrar o bom trabalho executado, tanto pelos seus representantes, quanto pelos órgãos que eles administram, quanto pelo serviço todo montado com isso. Um exemplo muito claro, né? Existem aí empresas de telefonia, né, de sistemas de telefonia, por exemplo, dos aparelhos, eu quero dizer, tá? Samsung, Apple e tudo. Existem na área da informática coisas que lhe permitem o acesso de outros aparelhos. E muitos órgãos de segurança no mundo, pedem para que esses aparelhos forneçam este chamado backdoor, essas rotas de acesso. E aí o que acontece? Muitas das empresas, elas podem simplesmente negar, mas aí já sabe o que vai acontecer. Aí eu pergunto para vocês, o que teria de mal as pessoas saberem o que você faz? Você é criminoso? Eu não tenho problema nenhum com isso, certo? Mas a gente tem, logicamente, eu já sei o argumento que vocês vão usar. Ah, mas aí os caras vão saber exatamente o que eu faço, e se eles falarem que o que eu faço é crime. Ok. Aí é que vai a questão do humano, né, do cidadão fiscalizar quem os representa, certo? E aí é exatamente o que a gente está sofrendo tecnicamente, né? Você consegue visualizar algumas coisas, um exemplo, né? E aí essas coisas, elas podem ser, com o tempo passando, com a apatia das pessoas, elas, após um tempo, eles entendendo a utilização de certas ferramentas, eles começam a criminalizar certas ferramentas ou a limitar certas ferramentas, né? A própria internet é a prova disso, né? Então eles entendem que as pessoas estão usando tais ferramentas para tais objetivos, que não existe crime nessa utilização, muito menos como eu vou explicar, uma negatividade nos efeitos. Sim, muitas usam ferramentas, muitas vezes para acabar justamente com o poder desses que detêm o poder, né? Vocês já entenderam onde eu vou chegar. Então, a apatia desse cidadão em não lutar vai dar mais poder a quem tem esse poder de criminalizar as ferramentas que as pessoas utilizam
para justamente lutar contra esse sistema de maneira não cometendo crimes. Um exemplo seria como o sistema judiciário brasileiro hoje punir citações de direita e não punir as citações de esquerda, induzindo a violência. Você não vê nenhuma publicação do lado da direita, se tiver, são raríssimas exceções, as quais eu indico que sejam realmente punidas, indicando atos de violência. Já os da esquerda, não precisamos nem falar nada. É visível a qualquer um que queira. Inclusive os próprios líderes da esquerda induzem esse tipo de ação e não são nem questionados e nem punidos. Entendeu o que eu quero dizer? Hoje a gente tem um nível de liberdade consideravelmente alto, mas estamos sendo punidos por isso. E a partir do momento que eles conseguem mapear as ferramentas utilizadas, eles vão criar mecanismos de criminalizar essas ferramentas justamente para não poder usá-las. Porque aí depois eles vão alegar, olha, isso é crime. Né? Usar esse tipo de ferramenta é crime. Aí você não vai poder fazer mais nada. Essa é a grande questão. Você ter a sua liberdade, ok. Mas você também tem que ter o ônus da responsabilidade de fiscalizar quem te representa. E é isso. Então, a liberdade absoluta, se a gente pedir pra gente vai ter que dar pro outro. Eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum em ter restrições da minha liberdade. Restrições da liberdade, não. Vamos dizer, restrições do meu anonimato. Né? Tanto é que, pelo artigo 5º da nossa Constituição, realmente é vedado o anonimato a opiniões e ações. É vedado. Então, não está fazendo nada de diferente do que a Constituição já permite. O problema é que 99% das pessoas não entendem isso. Então, a liberdade absoluta, ela não é boa. Nunca vai ser. Como dizem meus amigos libertários, não, tem que saber, eu queria fazer o que eu quiser, só não atacar os outros. Tá, e quem vai decidir o que é ataque ou não? Outra pessoa com o poder na mão? Que eu não vou poder mexer? A única ferramenta que eu vou poder ter para limitar essa pessoa é não dar dinheiro para ela, não contratando serviços dela. Entenda? Uma mentalidade ridícula de raciocínio. Normalmente quem está no poder já tem o dinheiro. O poder, o dinheiro gera poder. Então, entendam isso. A minha forma de pensar. Eu cedo uma parte da minha liberdade, do meu anonimato, para que atos terroristas deixem de ser feitos, para que pedófilos sejam presos, para que corruptos possam ser monitorados e criminalizados. Vocês entenderam? Então, esse lado de liberdade é bonito no papel, mas temos que ter um mínimo de controle sobre todos à nossa volta. Mínimo de controle, de observação, não de cercear os direitos básicos, certo? Você pode falar, você pode tudo, mas você vai impedir o anonimato, o que já é tecnicamente um rompimento da liberdade absoluta, porque a liberdade absoluta você poderia ficar anônimo, só que eu não concordo com isso. Tem que mostrar a sua cara, assim como eu estou fazendo aqui agora. Então você pode muito bem ter a sua liberdade expressando a sua opinião, desde que a sua opinião não seja criminalizada. E nem a ferramenta que você está usando para expressar a sua opinião. Ok? Vocês entenderam? Porque entenda o seguinte, vamos dizer assim, se eu colocar um saco de pão aqui na minha cabeça e ter o anonimato e falar a mesma coisa para vocês, evidentemente tem ferramentas na internet que me identificariam, não tem problema nenhum. Mas imagina se essas ferramentas fossem proibidas, que ninguém pudesse me acessar essas informações. Eu estaria no anônimo. É justo eu indicar para vocês um site de pedofilia? Vocês entendem onde eu vou chegar? Eu posso estar, eu estou anônimo, eu posso fazer o que eu quiser. E na verdade, não posso. E nem poderia, nem quero que possa. Né? Então a gente tem que pensar muito bem quando a gente pede liberdades, se ela é absoluta, se a gente pode ceder de repente um pedacinho da nossa liberdade para que esse mesmo pedacinho dessa liberdade seja cobrado de um pedófilo, de um corrupto, de um estelionatário,
de um serial killer, de qualquer coisa, né? Eu acho que é um pequeno preço para a segurança de todos, inclusive dos nossos filhos e tudo. Imagina você numa rede social que não possa ser monitorada nada e sua filha acessa lá e o pedófilo faz uma merda grande, só que não pode rastrear o pedófilo porque ele tem liberdade absoluta. Entendeu? Se vocês colocarem uma perspectiva diferente, vocês também vão ser contra a liberdade absoluta, né? Então a liberdade ela tem um limite. Como eu vejo o limite da liberdade? Eu acho assim, você não pode prejudicar efetivamente outra pessoa. Quando você realmente prejudica outra pessoa, aí deixa de ser liberdade. Imagina que cada pessoa tem um círculo virtual por si, certo? A hora que você consegue, com o seu círculo, entrar dentro do círculo de outra, sem a concessão, né, sem a concordância do outro, você está já ferrando. Então, tecnicamente, você já tem que retrair um pouco a sua. Né? Evidentemente, quando você tem duas pessoas que querem os mesmos objetivos ali, que vamos junto, aí os círculos se integram, beleza. Mas a partir do momento que você coloca em risco ou prejudica outras pessoas, aí a liberdade, ela, na minha concepção, e não, eu acredito que deva ser uma linha mais correta de pensar, aí eu já acho que já deva ser mais limitado, né? Porque, na verdade, ninguém gosta de sofrer. Digamos que tem que funcionar os mecanismos, apenas isso. O cidadão ele tem que cobrar e também fiscalizar. Lembrando, gente, é o que eu digo desde o primeiro vídeo. O que eu vejo na humanidade é uma apatia sobre a questão dos seus representantes e dominadores, né? O representante ele pode te representar, mas a hora que você dá muita liberdade para ele, ele acaba te dominando. Aí já era, tá? Países ditatoriais aí você vê isso, o cara começa, pum, 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 quando vai ver, pum, manda tanto que você não consegue mais mexer nele. Aí ele imputa o que é crime e o que não é crime ao bel prazer dele. Vocês entenderam? Então a liberdade absoluta, na minha concepção, a minha linha de raciocínio, ela não deve nem ser cogitada, né? Você pode querer fazer o que você quiser, desde que você não ferre outras pessoas. Eu acho que ninguém quer que a outra pessoa tenha liberdade de ferrar você e ficar anônima. Então vamos pensar dessa maneira. Podemos ter sim o mínimo de monitoramento entre as pessoas e que a liberdade absoluta nunca vai ser boa para nenhum dos lados da sociedade, tá bom? Eu sei que é um tema pesado, né? Assim, tipo, porra, você não quer liberdade? Não, tem a liberdade, mas entenda que como diria tio Ben, né? Há grandes poderes, grandes responsabilidades. Ok, gente? De qualquer maneira, muito obrigado a todos por assistir mais esse vídeo. Espero que eu tenha me feito entender. Às vezes eu tenho umas ideias meio loucas, eu entendo, mas saiba que é sempre para evoluir o nosso povo, para colocar na cabeça deles justamente eu tenho essa liberdade para fazer isso e estou colocando meu rosto, não estou sendo anônimo. Né? A pessoa consegue me rastrear, então quer dizer, eu já não tenho a liberdade absoluta, não tenho e nem preciso dela, para justamente tentar melhorar o povo baseado na sua consciência, né? Você só consegue melhorar o povo primeiro pela educação e instrução, né? Você tem que partir de dentro do indivíduo. O indivíduo é que vai fazer essas coisas se multiplicar para os seus para os envolvidos, para os que estão ao alcance no seu círculo social. E por aí vai, até quem sabe chegar na nação. Tá bom, gente? Obrigado a todos mais uma vez. Se vocês acharem que eu sou merecedor aí, curta, compartilha, tá bom? Sei que é difícil eu pedir isso, mas vamos tentar alcançar mais pessoas, tá bom, gente? Abraço a todos e obrigado mais uma vez.